Futuros servidores em todo o Brasil, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação da sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Eu quero com você hoje tratar um tema relevante, chamado princípios implícitos de atuação da administração pública, tá? Existem os princípios explícitos, que você já conhece, que é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que o nosso objetivo aqui é tratar dos princípios implícitos. Vamos fazer o seguinte, como eu estou aqui com alguns colegas ao vivo e a cores, eu quero fazer uma breve dinâmica com os colegas que estão aqui ao vivo. Se eles toparem, claro, estou olhando aqui no chat, se vão topar. Se não topar também, não quero nada, porque não topa nada. Quero só que topa. Se vocês toparem, vamos fazer 5 minutos. Eu vou dar as características que você vai colocar no chat qual é o princípio expresso. Pode ser? Diga aí no chat se você concorda para a gente fazer essa dinâmica de 5 minutos. Lógico que o nosso assunto não é princípios explícitos, mas eu quero fazer essa dinâmica de 5 minutos. Pode ser? Cadê? Ninguém escreveu nada no chat ainda? Ah, meus amigos, mas assim, pode ser ou não? Sim ou não? Pode escrever no chat, não pode falar que está gravando. Sim, né? Agora sim, vamos lá. Só quem vai passar, né? Então vamos lá. Então vocês vão me ajudar, hein? Estou de olho aqui no chat do lado esquerdo e do lado direito. Vamos lá, rápido, rápido, rápido. Qual é o princípio explícito, 5 minutos, em que você pode colocar aí quando entender que já está certo. Esse princípio, ele diz o seguinte, que todos devem ser tratados da mesma forma. É a mesma ideia da isonomia, mesma ideia da igualdade. E esse princípio também ele fala que o administrador público não pode se autopromover com a coisa pública. Que princípio é esse? Explícito. Vamos lá, digite no chat. Mais uma vez. Todos devem ser tratados da mesma forma. Né? Baseado nesse princípio, a administração pública, o administrador não pode se autopromover com a coisa pública. Que princípio explícito é esse? Letra A, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Vamos lá. Os colegas no chat. Deixa eu ver aqui, os colegas no chat. Colocaram aí letra A, né? Mas não quero que escreva aí se é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Anote. Preste atenção. Quando fala, não é a legalidade. Quando fala, também não é a moralidade. Quando fala que todos são iguais perante a lei, quando dá ideia de isonomia, dá ideia de igualdade, e diz que o administrador público não pode se autopromover com a coisa pública, impessoalidade, tá? Princípio da impessoalidade. Isso. Agora o colega acertou aí, impessoalidade. Muito bem. Vamos lá para o outro, vamos lá. Fica tranquilo. O lugar de errar é aqui. Tem que errar aqui para acertar na prova. Vamos lá. Esse outro princípio explícito ainda, ele fala o seguinte, presta atenção, que ele não surgiu em 1988, ele surgiu em 1998. Ele surgiu 10 anos depois de promulgada a Constituição de 88. Esse princípio ele dá a seguinte ideia. Qual a ideia, professor? Esse princípio ele dá a seguinte ideia, que o agente público tem que prestar um serviço com qualidade. É a ideia da presteza funcional. E a ideia também do rendimento funcional. Se esse servidor, esse agente público,
ele estiver agindo com presteza funcional, estiver agindo com rendimento funcional, estamos diante deste princípio. E aí, os colegas no chat, que princípio é esse explícito? Letra A, legalidade. Letra B, impessoalidade. Letra C, moralidade. Letra P, publicidade. Letra P, letra D, publicidade. Letra E, eficiência. Esse princípio é da eficiência, tá? Baseado no princípio da eficiência, o agente público tem que agir com rendimento funcional, com presteza funcional. Tá? Muito bem. Outro princípio. Esse princípio, ele fala que existe... Deixa eu ver como é que eu falo sem citar o exemplo. Estrita... Esse princípio existe no sentido amplo. Pronto. Ele existe no sentido estrito e existe no sentido amplo. No sentido estrito, diz que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. E no sentido amplo, diz que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Opa, agora sim, hein? Agora sim, os colegas carimbaram. Legalidade, verdade. Estrita legalidade. O agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Ampla legalidade. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Show de bola. Continuando. Qual é o princípio? Esse é fácil, hein? Que quando cair uma dessas palavras ou antônimo delas, estaremos diante desse princípio. Exemplo, se cair honestidade ou desonestidade, estamos diante desse princípio. Se cair lealdade ou deslealdade, estamos diante desse princípio. Se cair probidade ou improbidade, estamos diante desse princípio. Show de bola, show de bola. Se cair boa fé ou má fé, estamos diante desse princípio. O colega já colocou aí o princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Fechou? E o princípio que nos resta é o princípio que, quem não digitou nada, digite alguma coisa pelo menos agora, hein? Só você ver o que está faltando. É o princípio que diz que a regra é, os atos são públicos. Essa é a regra. Os atos são públicos. Todavia, há exceção. Quando se tratar do quê, professor? Quando se tratar da segurança nacional, ou mesmo quando se tratar da vida privada, da intimidade das pessoas. Qual é? Show de bola, hein? Show de bola, o colega já carimbou aí. Publicidade. Fechou. Muito bem. Então, veja bem, demorei o quê? 6 minutos, né? Para fazer a revisão rápida dos princípios explícitos. Só que o nosso objetivo aqui é os princípios implícitos. E o primeiro que eu quero que você anote é o princípio da autotutela. Ele é bombástico. Pessoal, o que é esse princípio da autotutela? O princípio da autotutela diz, quero que você faça a leitura da súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal. Por que, professor? O senhor quer que nós façamos a leitura desse artigo, dessa súmula 473 do Supremo Tribunal Federal? Porque trata justamente deste princípio da autotutela. O princípio da autotutela é o poder que a administração tem de rever os seus próprios atos. E aí eu vou te dar um macete, muito especial. O macete do ai, relé. Eita, professor, que macete é esse do ai, relé? Simples. Simples esse macete do ai, relé. O que é, professor, esse macete do ai, relé? É o seguinte, presta atenção. Deixa eu só ver aqui. Como é que eu faço para liberar alguém que está esperando? Como é que eu faço aqui também? Enrolado aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Tem um colega aqui, tá. Então, macete do ai relé é o seguinte. Ai.
Se o ato for ilegal, a administração vai anular ato ilegal. Por isso o macete do ai relé, tá? Ai, se o ato for ilegal, anula o ato, certo? E se o ato, preste atenção, for legal, aí revoga-se esse ato. Fechou? Os colegas em casa entenderam? Coloque ok aí no chat, só para você estar entendendo. E vai anotando aí. Macete do ai relé. Cadê o chat? Ok. Então, olha só. Professor, diz uma coisa. O que é? Quando a administração anula um ato ilegal, o efeito volta atrás? Sim. Nesse caso aqui, é um efeito retroativo. Retroativo. Só dar um exemplo rápido? Ok. Imagina um servidor que foi demitido de forma ilegal. E ele vai atrás da via judicial. Vai atrás da via judicial para quê, professor? Para, justamente, rever esse ato. E aí, de repente, a administração vai e rever esse ato de ofício, sem provocação, ou por meio da via judicial. Então, o que acontece? Quando a administração revê esse ato, ele é anulado. E aí o que acontece? Vai voltar atrás. Então, se você ficou 2, 3 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos demitido de forma ilegal, quando você voltar, você vai receber todo o retroativo. Tá? E, assim, tem um termo jurídico aqui chamado efeito ex-tunc. Tá? E aqui, quando o ato é legal, haverá um efeito não retroativo. Não retroativo. É o macete do efeito ex-nunc. Não volta atrás. Tá certo? Então eu vou ler aqui rapidamente, mas você nem você anotar, quero só o ai relé é bom você anotar. Mas eu quero só que você anote aqui essa súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que esse tema é forte para cair, tá? Olha só o que diz a súmula. Diz assim, a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivado de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Tá bom? Então, esse princípio ele é muito importante e ele é recorrente em concurso público, tá? Um outro princípio importante, que eu quero que você fique atento, é o chamado princípio da motivação. Anote aí. Outro princípio implícito é o princípio da motivação. Professor, o que é esse princípio da motivação? Tá? Esse princípio, na verdade, como o próprio nome diz, ele vai indicar os fundamentos que baseiam as suas decisões. Toda vez que a administração pública fizer um ato administrativo, vai ser baseado em motivos. E esses motivos aí são a chamada motivação. Tá? É a chamada motivação. E aqui, eu quero que você fique atento, a cereja do bolo é a chamada teoria dos motivos determinantes. Esse tema, eu acredito que é forte para cair na sua prova, tá? Teoria dos motivos determinantes. Vou lhe falar o que é essa teoria dos motivos
determinante. Olha só, como o próprio nome diz, a ideia é a seguinte. Como o próprio nome diz, a ideia é a seguinte. Quando se tem uma decisão, quando existe um ato administrativo, tá? Esse ato administrativo, ele tem o seu motivo, tá? Não importa se é um ato vinculado ou é um ato discricionário, esse ato ele tem um motivo, tá? Agora é importante isso. Se ele é um motivo vinculado, tá? Ele tem a sua importância, tem a sua validade. Você já ouviu falar que o motivo vinculado é aquele, como o próprio nome diz, que a administração não tem nenhuma liberdade. É o ato vinculado. É aquele ato em que a administração não tem nenhuma liberdade. Diferente do ato discricionário. No ato discricionário, a administração ela tem uma certa liberdade. Deixa eu dar um exemplo rápido. Tranquilo. Imagina um servidor que atingiu a idade da aposentadoria compulsória. Alguém sabe? Digita aí no chat aí. Hoje em dia, qual é a idade da aposentadoria compulsória? Alguém pode falar aí? Não, na verdade, hoje em dia, a idade da aposentadoria compulsória é 75 anos. O colega acertou, 75 anos, tá? Então, você pode ser o melhor servidor da administração pública. Chegou aos 75 anos, você vai ser aposentado compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente. Tá? Tudo bem. Esse é um exemplo de um ato o quê? Esse é um exemplo de um ato vinculado. Tá? Ainda não cheguei na teoria dos motivos determinantes. Motivos determinantes. Essa teoria diz, como o próprio nome diz, que se houver um motivo que determina o ato administrativo, presta atenção, se houver um motivo que determina o ato administrativo, esse motivo ele tem que ser válido e tem que ser respeitado, sob pena de anular o ato administrativo. Detalhe, mesmo que seja um ato discricionário. Nós sabemos que o ato discricionário é aquele em que a administração tem uma liberdade, uma certa liberdade dada pela própria lei, tá? Só que, mesmo que seja um ato discricionário, se a autoridade motivar esse ato discricionário, tem que ser cumprido. Vou dar um exemplo rápido. Nós sabemos que tem um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Como o próprio nome diz, é o cargo que a autoridade pode livremente nomear e a autoridade pode livremente exonerar. Você sabe disso? Ok. Imagina que eu sou autoridade, eu exonero um determinado servidor e eu digo o motivo que eu vou exonerá-lo. Tá? Por exemplo, você, meu inferior hierárquico, eu chego, olha, você tem um cargo de comissão, tá? Eu digo, olha, eu vou lhe exonerar, sabe por qual razão? Porque vai ser extinto esse cargo em comissão, tá? Esse cargo em comissão, ele vai ser extinto e por essa razão eu vou exonerar. Tudo bem. Então, o que você fica tranquilo? Bem, eu estou tranquilo, eu vou ser exonerado, tudo bem, e eu estou sabendo que a razão que eu vou ser exonerado é justamente isso. Por quê, professor? Porque vai ser extinto o cargo em comissão, tá? Tudo bem. Aí, um belo momento, o que acontece? Você simplesmente descobre que tem outra pessoa que está ocupando esse cargo em comissão. Aí você me chama como seu superior hierárquico e fala assim, chefe, ex-chefe, né, agora, o que foi? O senhor falou para mim via e-mail, me entregou um documento, dizendo o quê?
que eu fui exonerado porque não ia acabar o meu cargo. E agora simplesmente você chamou outra pessoa? Isso não pode. Isso, inclusive, na via judicial, pode ser revisto esse ato e esse servidor vai voltar. Então, olha só. O que é o motivo teoria do motivo determinante? Quando a administração pública ela declara a motivação de um ato administrativo, mais uma vez, quando a administração pública declara a motivação de um ato administrativo discricionário, foi o exemplo que eu falei para vocês, a validade do ato fica vinculada, amarrada à existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados como fundamentação. Tá bom? Então, última vez. Teoria dos motivos determinantes. A administração pública, diante de um ato discricionário, a partir do momento que ela motiva esse ato, porque essa é a ideia da motivação, tá? A administração fica vinculada à existência de veracidade desses motivos, por ela apresentadas como fundamentação, sob pena de quê? De anular esse ato. Todos entenderam? Digam aí no chat se todos entenderam, né? O professor me perguntou, funciona como provas criminais que apresentam vícios? Bem, veja bem, aqui está falando de ato administrativo, tá? Aí aqui já não estamos falando lá do penal, processo penal, aqui é meramente os atos administrativos, tá bom? O colega perguntou lá, fechou? Pessoal, vai ter material de apoio em PDF? Não, não. É só que o grande objetivo aqui é só atentar para os princípios implícitos que eu acredito que são fortes aí na sua prova. Viu, colega? Se assim quiser, tá? Tem um material, até na plataforma do meu site aí, valneoliveira.com.br, muito bom, resumaço, em PDF, de princípios explícitos e princípios implícitos, tá bom? Só porque o colega perguntou aqui, né? Se quiser, tem lá na plataforma do meu site. Tá bem baratinho lá. Você pode ir lá, tá? Tem material. Também tem material de vários outros assuntos lá, penal, processo penal, tá? Informática, português, atualidades, muito material bom na plataforma do meu site. Tá? Os colegas estão perguntando aí, tá? Muito bem, fechou. Professor, o que mais que o senhor tem aí de ideia de princípios explícitos? Olha só, desculpa, implícito, né? Existe outro princípio implícito, na minha opinião, que a banca pede bastante, tá? Que é até um macete que eu trago para vocês aqui. Depois eu vou trazer, mas anote aí. É o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Professor, por que o senhor acha que esse princípio da razoabilidade ou proporcionalidade ele é bombástico? Por quê? Porque para pensar comigo. Nesse princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, o agente público, ele age dentro da legalidade. Não há discussão sobre ele agir fora da legalidade. Ele age dentro da legalidade. Só que ele extrapola daquilo que seria razoável, daquilo que seria proporcional. Tá? Então, esse princípio da razoabilidade, ele impõe o quê? Que a administração, mesmo que ela esteja alicerçada, mesmo que a administração esteja pautada pela legalidade, ela não pode fazer exigências que possam ser arbitrárias. Imagina um exemplo rápido. Você, agente de segurança pública, prende alguém em flagrante. Você prendeu alguém para a segurança dessa própria pessoa, que ela estava meio agitada, até a própria sociedade, você algema essa pessoa, tá? E do nada essa pessoa começa a desferir palavras que começam a ofender você como servidor público.
E aí você, como diz um amigo meu, você leva para a alma, você leva para o coração e começa a dar-lhe o sarrafo, começa a bater na pessoa. Ei, você prendeu a pessoa por algum ato infracional, no caso, por alguma infração penal, em flagrante, ou até por desacato. Esse é o que você disse que tem que fazer, levar para a autoridade. Agora, o momento de você bater, a pessoa estava tirando o carapana da dengue do rosto dele, porque está tendo muitos casos de dengue. Ei, isso é mentira, isso é mentira. Você está extrapolando a razoabilidade e a proporcionalidade. Essa é a ideia de um princípio implícito chamado razoabilidade e proporcionalidade. Certo? E eu vou dar uma macete para vocês aqui, porque eu tinha 30 minutos para falar de administrativo, agora tem 30 para falar de constitucional, tá? Então eu vou dar um macete dos princípios, esse que é o meu recado para vocês, os princípios implícitos que eu acredito que estarão na sua prova. Vamos lá, vou dar um macete aqui, tá? Para você anotar, guardar no coração e correr atrás. Inclusive, nesse material que eu tenho de apoio lá na plataforma, eu tenho essa apostila, né? Se você quiser. O colega perguntou ali, se quiser apostila, tem. Mas, se não quiser também, é só você ficar atento aos princípios que eu vou colocar aqui, tá? Esses princípios, na minha humilde opinião, são os princípios implícitos que mais bombam em concurso público e, não tenha dúvida, são fortes de estar na sua prova. Olha o macete. Quando eu estou estressado, olha o macete, eu vou tomar um chá. Onde, professor? O senhor é chique? Sou. Chá em Paris. Eita, do professor chique, hein? Olha aí. Pronto. Com esse macete do chá em Paris, eu apresento aos senhores e senhoras os princípios implícitos mais recorrentes em concurso público. Quais? Princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? Simples. Em regra, os atos administrativos são contínuos. Em regra, os atos administrativos são contínuos. Tá? Existe o princípio da hierarquia. Tá? O que é o princípio da hierarquia? Lógico, em qualquer órgão, entidade pública, na administração pública em geral, sempre haverá hierarquia. Tá? Sempre haverá um superior hierárquico e inferior hierárquico. Órgãos superiores e órgãos inferiores. Existe o princípio, falando agora, da autotutela, que é o poder, dever da administração de rever os seus próprios atos. No macete do ai, relé, que nós falamos agora, a administração anula ato ilegal, revoga ato legal. Tá? Existe o princípio da isonomia, que é a mesma ideia da impessoalidade, da igualdade. Todos devem ser tratados da mesma forma. Existe o princípio da motivação, falamos agora há pouco, que os atos administrativos são motivados, e falamos da teoria dos motivos determinantes. Se a administração estiver diante de um ato discricionário e ela deve fundamentar esse ato discricionário, ela tem que honrar com essa fundamentação baseada na teoria dos motivos determinantes. Existe o princípio também, chamado princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade. Tá? Presunção de legitimidade ou veracidade. Pessoal, o que é esse princípio da presunção da legitimidade ou da veracidade? Simples. Simples. Em regra, os atos administrativos são verídicos. Em regra, os administrativos são verdadeiros. Essa é a regra. Só que esse princípio,
ele não é absoluto. Ele é relativo. Por isso que se diz que ele é um princípio iuris tantum, ou seja, juris tantum. Em outras palavras, é um princípio relativo. Quando você for agente público, a sua palavra ela vai ser válida, vai ser verídica, até que se prove o contrário. Quem tem que provar o contrário não é você, agente público, porque você tem presunção de legitimidade, de veracidade, presunção de legalidade. Você tem. Todavia, não é absoluta essa presunção, ela é relativa, tá? Até que se prove o contrário. Existe um outro princípio, que eu vou já lembrar aqui desse A que me fugiu da memória, já, mas aqui a gente coloca logo a razoabilidade ou proporcionalidade. Razoabilidade ou proporcionalidade. Existe mais o princípio, falamos, né, agorinha, da razoabilidade e proporcionalidade. Existe o princípio também da indisponibilidade e existe o princípio também da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse. Supremacia do interesse público. Professor, o que é esse princípio da indisponibilidade? Simples. Simples. O princípio da indisponibilidade diz que a administração pública não pode dispor daquilo que não é dela. Então, quando você for agente público, você não pode dispor do que não é seu. Ah, professor, estou na viatura, sei lá, da Guarda Civil, da PM, sei lá, Polícia Penal. Aí eu vou pegar essa viatura e vou para Mosqueiro com ela, passear com a minha família, baseado no princípio da indisponibilidade. Não, porque você não pode dispor do que não é seu. E o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado diz, como o próprio nome diz, que o interesse público ele não pode sobrevalecer em relação... Aliás, regra é, o interesse público ele vai sobrevalecer sobre o interesse do particular, do privado, tá? E olha a cereja do bolo. Algumas bancas consideram esses dois princípios como pedras de toque do direito. Como assim, professor? É como se fosse a base do direito administrativo. O princípio da indisponibilidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Professor, e o outro A? Peraí que eu vou já lembrar. Tem um A aqui. Deixa eu ver se alguém me lembra aqui no chat. Né? Professor, legislativa ou o quê? Alguém perguntou, né? Professor de legitimidade, ou de veracidade, ou de legalidade. Tá bom? Os colegas que perguntarem assim no chat, depois que eu responder, diga se, tá bom, professor, entendi e tal. Tá? O colega perguntou aí. Tá? Ok, obrigado. Bom, vocês são rápidos, né? Legal. Alguém falou alguma coisa lá atrás? Presunção de legitimidade, falei, né? Ou legalidade ou veracidade. Ok. Mais alguma coisa? É isso, né? Sim, esse A. Sabe alguém me lembra aqui? Deixa eu ver. O tutela eu falei. Deixa eu ver. Ah, lembrei. Anote aí. Princípio da autoexecutoriedade. Pessoal, o que é esse princípio da autoexecutoriedade? Esse princípio ele diz que a administração ela pode, tá, fazer os seus atos administrativos de forma autoexecutável, se a lei assim permitir. Então, nem tudo a administração tem que pedir para o Poder Judiciário ou pedir para a própria população. Não. Baseado na autoexecutoriedade, a administração vai fazer. Por exemplo, quando a polícia faz uma fiscalização, né, faz ali uma blitz, ali, baseado na autoexecutoriedade, vai fazer essa blitz sem problema nenhum. Tá?
Bem, eu tenho exatos 7 minutos para falar do constitucional, tá? Eu vou falar aqui desse lado. O que eu queria falar para vocês do constitucional? Lembrando que assim, quem estiver nessa live, hein? Eu tenho aí a lista de vocês. Uma mega promoção, né? Você pode, urgentemente, de hoje para amanhã, no máximo amanhã, né? No máximo até quarta. Você vai na plataforma e você vai ter desconto de 10, 20 ou 30%. Se você comprar o material, 10%. Se comprar 2, 20%. Se comprar 3, 30%. Tá? Tem material de informática, material de português, material de atualidades, para os colegas de Marituba, né? Material específico também, os colegas de Cametá, material específico, os colegas da Polícia Civil tem material de processo penal tem muito material, inclusive material também para Cametá de penal, excelente material para o professor, né? Gessandro. Informática também tem material lá com o professor Herbert Coelho, português, professor Pantoja, atualidade com o professor Alessandro Pinon e comigo as legislações. Verifique lá no site que me interessa, valneoliveira.com.br. Promoção de 10, 20 a 30%. Comprar um material, 10%. 2 materiais, 20%. E 3 materiais, 30%. Vamos lá. Professor, o que o senhor tem de constitucional? Olha só, eu quero atentar você que tem alguns princípios fundamentais que eles são fortes para cair em sua prova. Quais? O princípio, por exemplo, da inviolabilidade do domicílio. Pode anotar. Princípio da inviolabilidade do domicílio, tá? É um dos direitos fundamentais, melhor falando, né? Um direito fundamentais mais recorrente. O que diz aqui? Diz que a regra é que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo entrar. Aquele que entra a qualquer horário, já falei para os alunos, é o macete do cara, filho da P. Tá? O que é, professor, macete do cara, filho da P? Entra a qualquer horário, com consentimento do morador, flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Mais uma vez, consentimento do morador, flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Professor, e se for por ordem judicial, determinação judicial? Somente durante o dia. Professor, qual é o dia? Aí a Constituição não fala o horário do dia, tá? Certo. Uma outra coisa que quero que você fique atento é o tema chamado requisição administrativa. Na minha humilde opinião, esse tema cai muito em concurso público. Por quê, professor? Porque ele diz o seguinte, que a autoridade competente ela pode fazer uso do bem do particular. Tá? E o particular só terá direito à indenização posterior se houver dano. Se não houver dano, não terá. Tá? O outro tema que quero você fique atento, muito atento, é o direito de associação. A regra é, ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. A regra é, o Estado não pode intervir no direito de associação. Contanto que a associação tenha fins lícitos e não tenha caráter paramilitar. Fechou? Professor, e se por um acaso essa associação começar a ter alguns atos ilícitos? Bem, o judiciário poderá suspender as atividades por uma decisão judicial simples ou pode extinguir
né, dissolver essa atividade, no caso, uma sentença judicial transitada em julgado. Um outro tema que eu acredito que pode cair nessa prova é o direito fundamental de reunião. É em local aberto ao público? É. Não precisa de autorização. Basta comunicação prévia para a autoridade competente. Professor, posso afirmar categoricamente que, já que não precisa de autorização, basta comunicação prévia, em nenhuma hipótese poderá frustrar uma reunião? Pode sim. Imagina que já tenha uma reunião previamente determinada ali para aquele local. É possível que não aconteça esse direito de reunião. Um outro tema que eu acredito que vai ter na sua prova são as penas proibidas no Brasil e as penas permitidas. São 5 de cada. 5 permitidas e 5 proibidas. Tenho que finalizar aqui porque eu tenho que preparar o estúdio para a próxima live que tem aí. Não é para vocês, é para os colegas da educação. Futuros servidores, obrigado. Aguardo vocês. Aproveite aí para você adquirir material na plataforma do meu site com preço promocional aqui na plataforma, tá? Um abraço e até os nossos próximos encontros. Aquele abraço.